O meu nome é Alexandre Botelho, sou evangelista. Nós vamos falar sobre a trilogia da trasladação, que tem que ver com a bibliologia do advento. Mas o que quer dizer tudo isto? Nós usamos o termo a bibliologia do advento porque o termo bibliologia tem que ver com o estudo da Bíblia e a sua relação com uma doutrina extremamente importante que tem que ver com a volta de Jesus. Só no Novo Testamento nós encontramos em torno de 318 referências com respeito à volta de Jesus. Não devemos deixar por menos de considerar todas as implicações que tem que ver com esta maravilhosa promessa dirigida à Igreja de Deus. A trilogia da trasladação tem que ver com aquilo que está intimamente relacionado com o advento. É por isso então que nós vamos estar considerando os três aspectos que tem que ver com este momento glorioso da trasladação quando da volta de Jesus Cristo. Eu me refiro à terceira mensagem angelical de Apocalipse 14. Eu me refiro ao braço direito da terceira mensagem angelical, que tem que ver com a mensagem da justiça pela fé. E eu me refiro ao braço direito da terceira mensagem angelical, que tem que ver com a reforma de saúde. Nós então vamos considerar estes aspectos importantíssimos numa compreensão plena do advento de Cristo. Para tanto, nós vamos dividir esta palestra em três blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre a terceira mensagem angelical no contexto da adoração e obediência. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o coração da terceira mensagem angelical no contexto da justiça de Cristo pela fé. E no terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre o braço direito, que tem que ver com a reforma de saúde, que também tem sua extrema importância no contexto de todo o corpo da terceira mensagem angelical. Que Deus te abençoe ricamente, que você agora fique atento. É o nosso desejo e a nossa oração em o nome do Senhor Jesus. Amém? No livro de Hebreus, capítulo 9, verso 28, nós temos a seguinte citação: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Nós temos aqui a razão por que Jesus Cristo virá pela segunda vez. A razão é que ele, tendo oferecido a sua vida como uma oferta pelo pecado, quando do seu primeiro advento neste mundo, e o propósito era tirar os pecados, ele então aparecerá pela segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. E o interessante, ele se manifestou quando do primeiro advento não para tirar o pecado de todos. Não que esse não fosse o propósito, mas as Escrituras declaram para tirar os pecados de muitos. Muitos porque, infelizmente, nem todos crerão que o sacrifício de Jesus é uma oferta pelo pecado em favor da salvação da humanidade. Então, quando da segunda vinda, ele virá a este mundo para salvar aqueles que creram no seu evangelho, aqueles que creram na sua palavra, aqueles que creram no seu nome, aqueles que permitiram que através de sua obra expiatória tirasse os seus pecados. Então é em favor destas pessoas que Cristo se manifestará pela segunda vez, a fim de os salvarem e então darem a eles a recompensa da vida eterna. Agora, o que tem a ver tudo isto com Apocalipse capítulo 14 ou a terceira mensagem angelical? Vamos então considerar a terceira mensagem angélica de Apocalipse 14.